Bom dia, que Deus possa abençoar ricamente a sua vida. Já quero compartilhar uma palavra de Deus com você nesse momento. Fica aqui no livro de Daniel, no capítulo 3, a partir do versículo 17. Também logo após estarei orando por você, crendo no milagre que Deus irá realizar o mais breve possível. Diz o seguinte aqui, Daniel 3, a partir do versículo 17. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria. Esses homens que estavam falando estas palavras eram Sadraque, Mesaque e o Abednego, que eram três amigos de Daniel que foram deportados da Babilônia. O Nabucodonosor invadiu a Jerusalém e trouxe alguns jovens aprisionados para servi-lo ali, e esses três estavam juntos com o Daniel e outros rapazes. Eles serviam ao Deus Todo-Poderoso e servia a esse rei também. Só que nesse momento, esse rei fez algo que era contrário aos mandamentos do Senhor. Está nos 10 mandamentos, não é? Não farás para ti imagem de escultura e não adorarás, não prestarás culto. E esse rei tinha feito uma imagem de ouro e queria que eles adorassem, curvassem, adorassem aquela estátua. E ele sabia que ali feria os mandamentos do Senhor. Esses jovens eram fiéis em guardar a palavra de Deus. E o rei tinha construído uma fornalha de fogo para quem não adorasse aquela estátua, era lançado naquela fornalha de fogo. Ali era um teste. Aqueles homens estavam sendo testados, a sua fé, se eles adorariam ou não aquela estátua, se eles se renderiam ou não à vontade dos homens, se eles guardariam ou não os mandamentos do Senhor, se eles temiam mais aos homens do que a Deus. Então ali era o momento em que eles teriam que mostrar a sua fé. E você percebe aqui neste momento que é um teste de fé exclusivamente deles, de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque o Daniel estava também nesta mesma terra. O profeta Daniel estava lá e ele não estava aqui nesse momento. Ele não estava sendo testado nesse ponto. Ele já tinha sido testado na fornalha, na cova dos leões. E agora essa fornalha de fogo era um teste para Sadraque, Mesaque e Abednego. Ou seja, cada servo de Deus, cada pessoa que entrega a sua vida ao Senhor e vive servindo a Ele é testado. Esse teste não é o Senhor Deus que lhe testa, pois o Senhor Deus já conhece você, já sabe quem você é, como quando houve uma reunião no céu. A Bíblia diz que Satanás foi no meio dos anjos do Senhor para aquela reunião e ele começa a conversar com o Senhor. O Senhor elogia a Jó dizendo: você tem observado meu servo Jó, não há ninguém como ele, não há ninguém como ele. E
A Bíblia diz que o inimigo pede uma permissão para testá-lo. Então o Senhor permite. Então cada servo de Deus é testado, não por Deus, como eu já falei, mas o inimigo, ele coloca barreiras em nossa frente, ele coloca obstáculos gigantes para nos amedrontar. Ele nos testa, ele testa a nossa fé, até onde vai a sua confiança em Deus. E naquele determinado momento ele tinha preparado uma fornalha de fogo ardente, a Bíblia diz, era muito fogo ali. E o rei, para completar, ele estava achando pouco. Aquela quantidade de fogo, o rei ainda estava achando pouco. E para completar, a Bíblia diz que ele manda colocar bem mais ali madeiras, aquecer bem mais ali aquela fornalha, 3 vezes mais, que era para testar a fé daqueles homens. E aqueles homens têm sua fé testada. Eles estão testados ali naquele momento a se render ao homem ou continuar sendo fiel ao Senhor Deus. E eles dizem ao rei: olha, rei, se o nosso Deus quiser nos livrar dessa fornalha, ele pode, mas fique sabendo, ó rei, se ele não quiser, nem assim nós vamos servir a essa sua estátua aí. Nem assim nós vamos se render, se curvar perante a sua estátua, sabe? O que Deus espera de mim e de você é que nós não venha se curvar ao mundo, ao sistema mundano, ao que o mundo nos apresenta, ao que o inimigo traz com uma dificuldade e põe diante de você. Você vai continuar sendo fiel a Deus ou você vai pegar isso aqui de presente que vai ser melhor para a sua vida? Ele oferece às vezes não uma fornalha de fogo, ele trabalha com estratégias diferentes, mas tudo é um teste. Tudo é um teste para mim e para você, e nem sempre ele oferece para nós uma fornalha ardente para nos amedrontar. Mas para o profeta Balaão, a Bíblia diz que Balaque deu muitos presentes e eram muitas coisas preciosas para ele amaldiçoar o povo de Israel. O inimigo, ele vem de várias formas, e aquele Balaque, ele era o inimigo do povo de Deus. Então o inimigo, ele vem de várias formas, fazendo propostas para ver se eu e você se rende e se nós troca a fidelidade por Deus pela sua proposta. Aqueles homens não se renderam. Não se renderam. Preferiram guardar os mandamentos do Senhor. Louvado seja Deus. Deus é fiel. Rapidinho aqui só para você entender como o inimigo às vezes vem de forma diferenciada. Lembro-me, vai ser bem breve isso aqui que eu vou falar para você. Em uma panificadora em que trabalhei, o dono era muito rico. Ele tinha 3 postos de gasolina, 3 lojas, ele tinha bastante condições financeiras. Eu até fui na casa dele uma vez, que ele ficou sabendo que eu limpava a piscina também, e fui lá limpar a piscina dele, que o piscineiro não tinha ido. E nós trabalhando na padaria, ele trouxe uma filha dele de Salvador, jovem, e o inimigo começou a me tentar. Todo mundo ia para casa almoçar, eu ficava lá para almoçar, e ela meio-dia vinha me tentar, e eu pedi a um amigo meu, que também servia a Deus: por favor, não vá almoçar, eu estou com um problema aqui meio-dia, todo dia meio-dia vem uma alma aqui me tentar, me ajude aqui, que eu não posso sair daqui, eu tenho que ficar no horário de meio-dia lá. E esse meu colega disse o seguinte: às vezes o inimigo usa até pessoas, infelizmente, que servem a Deus, e ele disse: irmão, deixe de ser besta, agarre, você vai se tornar rico também. Olha, quando ela chegou lá, que o patrão trouxe, deu logo naquela época um Vectra a ela: você vai se tornar rico, você está perdendo, rapaz, a oportunidade. Olha, o inimigo, ele nos dá oportunidade de forma diversas para nos tirar do foco, da posição em que Deus nos colocou,
Só que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Dinheiro não é tudo. Vai chegar um momento que o dinheiro não vai nos servir mais, aquele momento da passagem daqui para lá, tá? Não vai ter ninguém que possa nos ajudar. Dependendo do momento, nem médico, se for questão de enfermidade. Então tem um momento em que ninguém pode nos ajudar, apenas o Senhor vai estar conosco nessa passagem para o outro lado. E precisamos guardar essa comunhão, ainda que o mundo nos ofereça, nos teste, o inimigo nos testa. Esse não foi só um teste para mim, vai tendo vários no decorrer do tempo, de várias formas diferentes. Quando ele não consegue de um jeito, vem de outra forma. Então, nós somos testados, e você pode estar sendo testado aí, testada agora, nesse momento. Está sendo tentado, tentada. Mas a Bíblia diz: resistireis ao diabo e ele fugirá de vós. Resista a essa tentação, porque é só um teste. E às vezes o inimigo nos coloca coisas, e se nós cair, não é que vamos ficar com aquilo. Às vezes aquilo é só um teste. Nessa mesma padaria, um amigo meu também que servia ao Senhor, casado, e parecia uma jovem muito bem parecida aqui, no nosso linguajar é bem bonita, pronto, para você entender melhor. Bem parecida, ou seja, boa aparência. E ela tentou e ele caiu. E quando ele caiu, que ele já estava completamente caído e fora da presença de Deus, ela disse: vá cuidar de sua mulher e de seu filho. Não quis mais ele. Era apenas um teste que ele não passou, infelizmente. Então somos o tempo todo testados de várias formas. E você que está me ouvindo aí, o inimigo está tentando você, é só um teste. Resista. Busque a Deus. A Bíblia nos diz que nós devemos se humilhar perante o Senhor. Ser humilde. Humilhai-vos na presença de Deus e Deus vos exaltará. Deus exaltou aqueles jovens, eles entraram na fornalha de fogo e saíram, a Bíblia diz, nem cheiro de fumaça se havia nas suas vestes sobre eles, não tinha nem o cheiro daquela fumaça, daquele fogo, e eles saíram dali e foram honrados. O rei o honrou. Ou seja, quando nós passamos em testes do inimigo que vem nos testar, Deus vem e nos honra. Jesus foi tentado várias vezes e quando ele resistiu, a Bíblia diz que veio anjos e serviu a ele, deu o alimento a ele. Entenda, Deus quer te honrar. Resista e Deus vai te honrar. Falta pouco, muito pouco. Pouquíssimo para Deus te honrar. Você está um passo. Louvado seja Deus. Eu quero orar por você para que Deus venha aumentar a sua fé nesse momento, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, eu estou orando pelo teu servo, pela tua serva, Senhor. Dá força a ele e a ela, para que ela possa resistir, para que ele possa resistir a essa tentação, Senhor. Sim, essa investida do inimigo. Fortalece ele, fortalece ela, em nome de Jesus. Amém. Fica firme. Querendo gripar aqui, mas está repreendido, em nome de Jesus. Vai ficar tudo bem. Olha, em nome de Jesus, resista, porque Deus tem uma grande honra para você, e essas são as últimas investidas do inimigo. Ele já está perdendo as forças, mas resista, que você está a um passo de Deus te honrar. O inimigo sabe disso, por isso que ele está desesperadamente desesperado. Mas a vitória é sua, não se curve diante dessa estátua de Nabucodonosor. E Deus vai fazer coisas grandiosas. Não perca o foco, continue, insista, luta, porque o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, mulher valente, para te dar a vitória que Ele já te prometeu. Você sabe disso, que Deus é fiel. Fique na paz do Senhor. Até a próxima, em nome de Jesus.
Que Deus te abençoe ricamente, hoje e sempre. Amém.